Olá, estamos aqui para mais um momento da Palavra de Deus, para o canal Mensagem de Esperança do pastor Gisele Berto da Silveira. E neste dia eu quero vos convidar, se for possível, a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prezado amado irmão, dentro da temática desenvolvida para o dia de hoje, nessa mensagem, eu gostaria de estabelecer o tema, o chamado de Jesus à salvação pela graça. É importante quando nós possamos compreender que o amor de Deus é tão glorioso para conosco e dessa forma podemos assim até mesmo se perguntar se existe algo que possa preencher o vazio do seu coração. A Bíblia, ela vai nos dizer que Deus, ele tem um presente para você. É a salvação pela graça através de Jesus. Vejamos, imagine você receber um presente valioso, mas de repente você recusa por achar que não merece. É verdadeiramente dessa maneira que é a salvação. Deus oferece a graça dele de forma que só precisamos aceitar pela fé. Mas quantos são os que rejeitam? Muitos não dão o devido valor a um glorioso, majestoso presente que Deus nos concedeu. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus ele nos prometeu um Salvador. Olha lá em Isaías 9:6 e você vai ler a passagem que diz: um filho se nos deu. Quem é esse filho? Esse é o Filho de Deus. Deus nos concedeu o seu Filho. Para quê? Para redimir Israel, e isto estava sendo apontado pela lei para a realização da nossa expiação. É algo que nós temos que compreender do propósito de Deus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, foi dado como presente para poder a humanidade ser agraciada. Nós também podemos observar no Novo Testamento, na leitura que foi feita no Evangelho de João 3,16, a revelação do amor de Deus que oferece a salvação por meio de quem? De Cristo, o seu Filho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Quando Efésios, a epístola paulina, no verso 8 do capítulo 2, ele expressa essa condição, ele está mostrando que é pela graça. É pela graça, não por obras, não por mérito, mas pela graça que somos salvos, mediante o desenvolver da fé. A igreja primitiva, amados, ela pregava essa mensagem. Ela deixava claro, e Atos vai dizer isso, no capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo. Então veja, hoje vivemos em um mundo de incertezas, mas João 3,16 nos chama a crer em Jesus para encontrar vida eterna. Capacitado pelo Espírito Santo, nós podemos se compreender essa chamada de Deus para sermos filhos dele, para entendermos os seus propósitos. O amor de Deus. O amor de Deus é a origem da salvação. Se não fosse o amor de Deus, nós não teríamos
condições de alcançar a salvação. Então veja, o texto nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus nos amou primeiro. Nós, a respeito de amar a Deus, é somente porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, 19. Então veja, oferecer a salvação como um presente imerecido, somente alguém que possa nos amar. E esse Deus é esse ser que nos amou e nos concedeu a graça por intermédio do seu Filho. Então hoje, eu convido você a reconhecer o amor de Deus por vossa vida. Ele deseja salvá-lo. Ele deseja ter um encontro com você. Não importando o seu passado, não importando a sua história, mas Cristo morreu e padeceu para nos conceder grandes oportunidades. A fé em Jesus é a resposta da graça. Nós precisamos compreender, quando o texto em João 3,16, continuando, ele diz: todo que nele crer não pereça. Isso remete ao seguinte: a salvação, ela vem pela fé. A salvação nos é concedida mediante um posicionamento. E esse posicionamento, ele é rendido pela fé, que é brotada em nossos corações mediante a palavra. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Essa situação nos remete a crer, a confiar em Jesus como o único Salvador. Então veja, amado, se você hoje dá um passo de fé, crendo em Jesus, você receberá a salvação. Isso vai nos remeter a algo maravilhoso, que é o resultado da salvação. Qual? A vida eterna. O texto, na continuação, diz: mas tenha a vida eterna. Por quê? Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, a posição de você tomar diante de Deus em aceitar a Cristo como seu único Salvador gera a salvação. E o resultado dessa salvação é concessão de Deus de vida eterna, morar com o Senhor eternamente. Chegará o momento, o dia, que Ele vai possibilitar a todo aquele que crê, a todo aquele que desejou estar com o Senhor, gozar da vida eterna. Então a salvação garante a comunhão com Deus para sempre. Em João 11:25 ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Olha a garantia que você, amado, tem quando abre o seu coração para que o Senhor Jesus possa reinar na sua vida. Ele gera comunhão, ele é o garantidor. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu garanto que você, crendo em mim, aceitando-me como seu Senhor, mesmo que Ele não conceda a oportunidade de você ir ao arrebatamento, que é promessa, mas morrendo ou partindo para a eternidade, Ele te garante: eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Então veja, mesmo aqueles que já partiram, aqueles que, por certo, em alguns dias, meses, anos vindouros, partirão para a eternidade, mas estando em Cristo, Ele garante: eu sou a ressurreição. E no dia do arrebatamento da noiva, da igreja do Senhor, essa promessa se concretizará. Porque o texto também vai nos dizer, em Tessalonicenses, que aqueles que estavam dormindo no Senhor, eles serão, primeiramente, ressuscitados
e o corpo transformado num corpo glorioso, e então irão ao encontro de Deus, ao encontro do Senhor. E nós, os que estamos vivos, teremos o nosso corpo transformado para também seguir ao encontro do Mestre, o Filho de Deus, a promessa gloriosa. Então, amado, vale a pena. Se você, neste momento, quem sabe ainda não se decidiu para os caminhos do Senhor, tenha essa esperança e entenda que há solução, há um chamado, há uma resposta que você tem que dar ao presente de Deus, à graça revelada, a Cristo, o ressuscitado. Então, neste dia, eu ofereço para você esse presente imerecido. Nós não merecemos, mas Ele, nos amando, nos concedeu o seu Filho e, dentro disso, possibilitou que haja vida eterna, que haja esperança. Então, viva com esperança, sabendo que a vida eterna começa agora em Cristo. E Cristo te convida, Cristo te chama. Eu gostaria de orar por você nesse momento e que você possa tomar sua decisão por Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta vida, abençoa teus servos que já estão, ó Pai, selados, Pai, pelo penhor do Espírito na sua vida. Que possam verdadeiramente desfrutar da paz, da comunhão e do gozo. E aqueles que estão se decidindo, que tu possa, ó Senhor, perdoar seus pecados, dar esperança, ter comunhão, escrevendo seu nome no livro da vida e levando naquele dia, no grande chamado, para a eternidade, onde desfrutaremos contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.